Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais um bolo. Esse é um bolo que eu fiz uma técnica diferente e eu queria muito mostrar para vocês, tá? Esse é um bolo de 15 centímetros por 10 de altura e eu tô começando aí fazendo a minha pré-camada, tá? Nesse caso é bem importante fazer a pré-camada porque a gente vai trabalhar com um chantilly bem branquinho em cima e ele tem que estar mais lisinho possível. Então, eu fiz um chantilly aí bem cremoso. Nesse caso, foi chantilly, não foi chantininho, porque eu queria realmente testar essa técnica, tá bom? Então, eu passei aí, fiz a minha pré-camada, passei por todo o nosso bolo e deixei o nosso bolo bem. Tem vários vídeos aqui no nosso canal mostrando certinho a técnica de fazer o alisamento, de como que eu faço as minhas quinas, ok? Então, tá aí essa novidade da FAB, esse corante. Ele é um corante, gente, que ele serve tanto para chantilly, quanto para chocolate, quanto para pasta americana. Ele é um chantilly universal, tá? Eu achei bem interessante, resolvi testar aí esse novo produto que tá no mercado e achei bem interessante. Esse era o verdezinho que eu queria, era um verdinho mais clarinho. Então, tome cuidado que esse corante é potente, então tome um certo cuidado para você conseguir assim a corzinha bem clara. Pessoal, essa técnica, ela é de você estar pintando o seu bolo, tá fazendo o desenho do seu bolo com espátula. Eu não tenho espátula específica, tá? Que serve para fazer esses desenhos. Então, eu fiz com o que eu tinha mesmo, tá? Uma coisa, vamos lá para as diquinhas. Era a primeira vez que eu tava fazendo e eu já vi algumas coisas, considerações. O chantilly, esse que a gente vai colocar, aplicar no bolo, ele tem que estar bem sedoso, praticamente mole, tá? Não é quase, é mais mole, mais no ponto mais mole do que aquele que a gente faz o alisamento, tá? É bem sedoso mesmo, bem molinho. Nesse caso, eu usei essa espátula aí pra mim tá podendo fazer as folhas, tá? Pétalas fininhas, você tem que escolher, lógico, né? Alguma coisa que seja mais fininha. Tá vendo que eu peguei, coloquei uma gotinha do corante no meu prato e peguei um pincel e fui pintando? Eu fiz isso em todas as minhas folhinhas, tá? O que que acontece, gente? É pra dar, não é pra ficar certinho, olho de santo, aquela folhinha perfeita. Não, esse bolo, ele é um bolo mais... Ele é mais sem formato, é bonitinho você fazer certinho, mas ele é aquele bolo mais rústico, sabe? Ele não tem que ficar perfeita as folhinhas, o mesmo tamanho, mesmo... Não, o interessante é que ele seja mais sem esses formato perfeito. Eu peguei um marcador, eu tenho esse marcador de flor, tá? E fiz a marcação, porque eu achei que ia ser mais fácil para mim tá com a marcação, tá? Das folhas do formato que eu queria, para poder tá fazendo os desenhos, tanto das folhas quanto das flores, tá? Porque eu ia poder seguir com a colher, no caso eu fiz esse bolo com essa espátula e dois tipos de colherzinha, tá? Então, eu peguei essa espátula com a ponta fina e fiz todas as minhas folhas, todas aquelas folhas que eu queria. E eu aproveitei a marcação para colocar num lugar que eu queria, né? Que era no cantinho da flor. Então, ficou bem certinho de onde eu queria as folhinhas, porque já tinha a marcação das minhas flores, né? Para saber o tamanho. Vamos lá para outra consideração. É importante que você entenda que esse bolo, ele é um bolo que você constrói ele em camadas. Então, você tem que olhar o primeiro plano do bolo, o segundo plano do bolo e depois o terceiro, aquele que você quiser colocar em cima. No caso, as folhas eu queria que elas viessem debaixo das flores. As folhas debaixo das flores. Então, primeiro você vai lá, faz as folhas para depois a gente tá fazendo as flores. Porque porque depois se você quiser fazer uma flor na beiradinha de uma flor, você vai acabar estragando a sua florzinha, tá bom? Então, lembre-se disso, tá? Construir camadas. E aí tá a minha colherzinha. Gente, essa colherzinha, ela é de sobremesa. E é a mesma coisa, o chantilly bem sedoso,
Na hora que você coloca ele na colher, tá vendo que eu tô deixando mais chantilly na borda da minha colher? É pra ficar aquele altinho, tá? Aquele altinho da pétala bem legal, bem interessante. Então, eu vou, coloco o meu chantilly na colher e deixo uma pontinha bem altinha só pra me tá arrastando o chantilly e ficar escurinho na borda e no meio mais clarinho, com menos chantilly e que a profundidade das bordas seja maior, que fique maior e da parte do meio da nossa pétala, né, de cada pétala, seja mais fininho. Olha aí como que fica legalzinho, gente, essa técnica. E isso aí, gente, qualquer um pode fazer, porque todo mundo tem uma colher, né? Basta você tentar, tá? Eu confesso que no início aí, nessa hora que eu tava fazendo, tava querendo as flores, as folhas bem perfeitinhas, e eu vi que o interessante é que elas não fiquem tão perfeitas. Aí que fica legal, tá? Mas lembrando que tem que deixar esse altinho aí na nossa colher para ficar bem legal as folhas, as folhinhas da flor, né? E que fique altinho na borda e fininho no centro da nossa cada florzinha, né? Gente, eu amei fazer essa técnica. Uma coisa é, você tem que ter paciência. Você faz uma pétala, vai lá, tira o chantilly da colher, coloca de novo. Se você sentir que o chantilly tá grosso, tá, né? Mais grosso, você vai, coloca mais leite condensado, deixe ele bem sedosinho. E outra coisa, gente, depois que você pega o ritmo de fazer as florzinhas, é bem rapidinho. Eu imagino que quem tem aquele material de fazer esse trabalho mesmo, deve ser bem mais fácil, porque com a colher tinha algumas horas que ficava difícil por causa do cabo da colher, né? Por exemplo, essa última pétala agora que eu vou fazer agora, ela é bem chatinha, porque ela é bem na bordinha do coisa lá, e a colher não vai, ela não vira, então fica um pouquinho chatinho da gente estar fazendo. Mas deu certo com a colher sim. Eu usei essa colher aí que é de sobremesa e eu usei uma colherzinha de chá. Depois que eu fiz todas as minhas pétalazinhas rosa bem clarinho, que eu usei também aquele corante, gente, da Fab, que ele é universal, ok? Eu peguei mais um pouquinho de chantilly, coloquei nesse caso bastante rosa, tá? Bastante corante rosa, porque eu queria uma cor mais forte. E como eu disse pra vocês, tem que deixar bem sedoso também, tá? Então, com a colherzinha de chá, agora eu fui fazendo umas pétalazinhas menores no centro dessa florzinha que a gente já tinha feito ela, né, com a colher maior. Agora eu só fui fazendo um detalhezinho por dentro, com a própria colherzinha de chá. Pessoal, eu quero convidar vocês para ir lá no meu Instagram, eu tô dividindo bastante sobre o meu dia a dia lá, né? Meu dia a dia de confeiteira, dona de casa, como que é que eu faço a lida aqui na casa, com a confeitaria, as crianças, enfim. Eu tô compartilhando bastante lá no Instagram, esse meu dia a dia, essas novidades aí do meu dia, ok? Então, corre lá pro Instagram. E também vai ter novidades lá no Instagram. Se fosse vocês, não deixava passar, hein? Corre pra lá. E agora, gente, eu peguei o lilás pra fazer também a mesma coisa que eu fiz com as florzinhas rosa, tá? Porém, agora a gente vai fazer com o chantilly lilás, bem clarinho. E depois ele mais escurinho, fazendo o detalhe da parte de dentro, ok? Então, pessoal, depois que eu fiz todas as florzinhas lilás, eu peguei a mesma colherzinha de chá e fui fazendo as nossas, parte interna das nossas florzinhas lilás. Eu resolvi fazer como se fosse um girassolzinho, tá, gente? Eu tenho essa estequinha minha aí, que ela é uma estequinha de silicone. Ela é um tipo, como se fosse um conezinho, tá? A ponta fininha com a base um pouquinho mais grossa, e eu fui fazendo aí, desenhando mesmo com a nossa estequinha. Confesso que essa aí não ficou perfeita, não ficou legalzinha do jeito que eu queria que ela ficasse, mas eu queria uma florzinha, uma coisinha amarela no bolo, que eu acho que
tava pedindo, esse bolo tava pedindo alguma coisinha amarela nele. Então, eu resolvi fazer como se fosse um girassolzinho, tá? E fiz aí com essa estequinha. Acredito eu que se eu tivesse feito com um pincel, teria ficado melhor, tá? Então, fica a dica aí de fazer com um pincel. Todas as flores, tá? As mesmas as rosas, essa amarelinha, a lilás, eu peguei um pouquinho do próprio corante, agora eu tô fazendo isso na própria amarelinha, tá? No próprio corante, eu peguei o pincelzinho e fui passando na bordinha, não em toda a bordinha do bolo. Gente, eu sei que essa gravação ficou um pouco distante, mas eu achei que mesmo com a gravação distante, era interessante eu vir mostrar pra vocês essa decoração, tá bom? Tá vendo aí nessa florzinha rosa que tá uma bordinha em alguns cantinhos específicos, um rosinha mais forte? Eu fiz isso com o próprio corante, e passei com o pincel, tá? Pinguei o corante no prato e fui colocando com o pincel. Agora, no centro de todas as florzinhas, eu peguei miçanga. Sabe aquelas bolinhas bem pequenininhas? No meu caso, era coloridinhas, tá? E coloquei as miçangas no centro dela. Agora, acabou de passar aí um pozinho da Fab, na verdade, é um gelzinho da Fab, tá? Ele é o gel dourado e eu fui fazendo risquinhos, tá? Com esse próprio gel dourado, eu fui fazendo alguns risquinhos. Gente, quando for fazer o risquinho, toma muito cuidado, porque o chantilly é mole e você não pode apertar muito o seu pincel no seu bolo, tá? Porque se você apertar, acaba que você vai furar o seu bolo. E a gente não quer isso, a gente só quer colocar uns detalhezinhos. E esses galinhos para dar, no meu caso eu quis colocar para preencher esses lugares vagos e eu achei que deu um toquezinho lindo nesse bolo, ok? Eu sei que eu falo muito aqui, eu vou melhorar. Agora eu tô pegando aquele pozinho que dá todo aquele brilho no nosso bolo. Esse é o pozinho perolado da Fab e eu tô mostrando duas formas de aplicar. Tá vendo quanto borrifei agora? Eu borrifei ele puro. Olha o quanto a gente desperdiça. Eu fiz isso de propósito só pra mostrar pra vocês. Agora eu tô borrifando com álcool de cereal. Tá vendo que a gente desperdiça bem menos? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Pode borrifar sem o álcool de cereal, porém você vai ter um desperdício maior de pozinho, ok? Agora, gente, olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu achei ele um charme. Acho que o pessoal aí agora vai conseguir fazer uns bolos diferentes. Ah, eu coloquei em algumas florzinhas também um pouquinho, um toquezinho dourado também com um pincel. Eu acho que esse bolo ficou bem legal, um bolo mais rústico. Ele não é aquele acabamento perfeito, mas ele é aquele acabamento... Nossa, gente, eu fiquei sinceramente apaixonada como ele ficou, tá? E olha aí as miçanguinhas no centro de todas as florzinhas, tá? Para colocar as miçanguinhas para dar um toquezinho. E na florzinha amarela eu coloquei miçanguinhas marrons, tá? Parece preta, mas é marrom. E foi assim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!